Amém, irmãos? Glória a Deus. Pegue sua Bíblia, por favor. E abra comigo nesse texto aqui. Oséias, capítulo de número 7. Onde fica isso, né? É no Antigo Testamento, é isso. Aquele índice é uma bênção no começo da Bíblia, né? Ajuda pra caramba. Oséias é depois de Daniel. Ajudou? Depois de Daniel. Oséias capítulo 7. Antes da gente ler, eu queria que você soubesse de algo. Eu quero que você seja uma bênção. E eu quero ser uma bênção na sua vida hoje. Então, por favor, não feche o filtro. Não pense assim, Deus não vai falar comigo, ou Deus, isso não serve para mim. Certo? A palavra do Senhor diz que é para a gente pegar tudo e reter o que é bom. Então, retenha o que é bom hoje. Amém? Então, se você falar assim, isso aqui não serviu para mim, mas outra coisa serviu, amém. Glória a Deus, certo? O intuito é que você saia daqui abençoado, tá bom? E essa palavra não é para quem não veio, essa palavra é para quem está aqui. Porque se Deus quisesse que outro ouvisse, Ele tinha trazido. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Oséias capítulo 7. A minha tradução, que é a NVI, diz assim: quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto, e os crimes de Samaria são revelados. Pois praticam o engano, ladrões entram nas suas casas, bandidos roubam na rua, mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Seus pecados os envolvem, e eu os vejo constantemente. Eles alegraram o rei com suas impiedades, os líderes com suas mentiras. São todos adúlteros, queimando como um forno, cujo fogo o padeiro não precisa atiçar, desde quando sova a massa, até quando a faz crescer. No dia da festa do nosso rei, os líderes são inflamados pelo vinho, e o rei dá as mãos aos zombadores. Quando se aproximam com suas intrigas, seus corações ardem como um forno. A fúria deles arde lentamente a noite toda, pela manhã queima como brasa, como chama abrasadora. Todos eles se esquentam como um forno e devoram seus governantes. Todos os seus reis caem e ninguém clama a mim. Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros sugam sua força, mas ele não percebe. Seu cabelo vai ficando grisalho, nem ele repara nisso. A arrogância de Israel testifica contra ele. Mas, apesar de tudo isso, ele não se volta para o Senhor, o seu Deus, e não o busca. Efraim é como uma pomba, facilmente enganada e sem entendimento. Ora apela pelo Egito, volta-se para a Síria outra hora. Quando se forem, atirarei sobre eles a minha rede, e os farei descer como as aves dos céus. Quando os ouvirem em sua reunião, eu os apanharei. Ai deles, porque se afastaram de mim. Destruição venha sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentira ao meu respeito. Eles não clamam a mim do fundo do coração, quando gemem orando em suas camas. Ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. Eu os ensinei e os fortaleci, mas eles tramam mal contra mim. Eles não se voltam para o Altíssimo, são como um arco defeituoso. Seus líderes serão mortos à espada por causa de suas palavras insolentes, e por isso serão ridicularizados no Egito. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero pedir que o Senhor venha falar com a gente, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo nos oriente, que o Teu Espírito Santo nos guie, que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja conosco nesse instante, Pai. Que a Tua boa mão possa nos orientar e que, em nome de Jesus, o Senhor venha e possa dividir alma e espírito, junta e medula, através da Tua palavra, Senhor. Que realmente possa penetrar no fundo do nosso coração
e a gente possa tomar posição do lado do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa mensagem, irmãos, ela teve início nessa semana, quando eu lia a devocional, e a devocional falava de um versículo somente, que era do versículo de número 8, né, que Israel é um bolo que não foi virado. E eu fui procurar o que era isso. Fui procurar, e ali na devocional que eu tenho, que é Charles Spurgeon, foi um pregador inglês do século retrasado, falava sobre esse bolo que não foi virado, mas eu fui mais a fundo, eu queria saber realmente o que significava. E aí eu encontrei algumas coisas, algumas figuras de linguagem que Oséias usa aqui, e eu quero passar para você nessa noite. Então o tema que a gente vai meditar hoje é esse. Quem é você? Eu não quero saber o seu CPF, seu RG, onde você mora, não. Nada disso é importante agora. Você sabe o seu CPF, você sabe o seu RG, você sabe o seu número de seguro social, você sabe tudo isso. Isso é bom, isso é importante. A gente isso nos identifica diante do governo, diante das pessoas. Para o Nubanco, por exemplo, nós somos só um número, né? E eles vão de acordo com aquilo que nós ganhamos, com os nossos rendimentos, né? Mas diante de Deus, quem é você? Quem é você? Oséias escreveu isso aqui no 8º século antes de Cristo, durante a mesma época de 3 profetas que estão na Bíblia também, que é Amós, Isaías e Miqueias. Ele foi contemporâneo. E ele fala ao povo que se achava muito bom e próspero, mas ele estava apodrecendo por causa de 3 coisinhas: idolatria, imoralidade e injustiça. E desses 4, Amós e Oséias profetizam principalmente contra Israel. E Isaías e Miqueias pregam mais para Judá. Então, você sabe, o reino de Israel era dividido em 11 tribos para um lado, que era Israel, e uma tribo para o outro, que era Judá. E Amós e Oséias, eles estão dirigindo a sua profecia a Israel. Bom, devido a séculos de pecado, o povo estava chegando ao fim. A infidelidade espiritual do povo era tão grande que Deus comparou ao pecado de adultério. Para você ter uma noção. Deus compara ao pecado de adultério. O livro de Oséias, talvez mais do que qualquer outro livro no Antigo Testamento, ele expõe o coração de Deus. Oséias, ele vive no próprio casamento dele o que Deus estava passando com relação a Israel. Então os primeiros 3 capítulos descrevem a vida de Oséias. Deus manda que ele saia, ele tome uma mulher chamada Gomer, e essa mulher era uma prostituta, e ele se casa com essa mulher, e ele tem filhos com essa mulher. E essa mulher abandona ele, ele sofre com a infidelidade dela, mas ele ainda mostra misericórdia e vai lá e toma ela de volta. Então assim, Deus viu o povo de Israel, a sua noiva, se envolvendo com outros deuses, ou seja, cometendo adultério espiritual, e mesmo depois de ter feito tudo isso, Deus tem graça e misericórdia para se reconciliar com a esposa adúltera e estabelecer uma nova aliança com ela. E nós vamos examinar hoje um texto desse livro impressionante de Oséias, e esse texto, o capítulo do número 7, é um capítulo cheio de comparações, que Deus usa para chamar a atenção do povo. Então, por intermédio de Oséias, Deus chama a atenção e ele faz comparações de Israel e as diferentes faces da nossa vida diária. O que é que Israel procura? A quem hei de comparar essa geração? A resposta de Oséias inclui um padeiro, um bolo, uma pomba e um arco. São as 4 comparações que Deus usa. Pode parecer inocente, mas não são. Na verdade, o que Deus está querendo fazer, os ataques que Deus usa através da vida de Oséias são contundentes, porque ele começa a dizer a verdade de maneira dura e de maneira crua, sem rodeio. E o ponto de Deus é esse, versículo de número 2. Seus pecados os envolvem, e eu os vejo constantemente. Tem outro texto que diz assim, seus pecados os engolem. Olha, mais forte do que os envolvem. Em termos de comparação, então, que Deus diz sobre Israel, ele também diz sobre nós. Por quê? Porque nós somos o povo de Israel hoje. Você e eu somos o povo de Deus hoje aqui na face da terra. Você e eu somos chamados para sermos o povo de Deus aqui.
Você é o Israel de Deus aqui. Então você, como povo de Deus, e tem algo especial sobre a sua vida. Deus te chamou, Deus te capacitou, você é escolhido de Deus. Ou seja, essa palavra para Israel é para a gente mesmo, para a igreja do Senhor. E como eu disse no começo, se Deus trouxe você aqui, é porque a palavra é para você mesmo. Então Efraim e Samaria, que você lê aqui no versículo, capítulo de número 7, são outros nomes para o reino de Israel. Certo? Efraim e Samaria. Samaria é a capital, Efraim, outro nome de Israel. Então Deus compara Israel a um padeiro, um bolo, uma pomba e um arco. E nós vamos ver cada um deles separadamente. O meu propósito é que se você se encaixa numa dessas figuras, você volte ao Senhor. Se você não se encaixa, procure fazer de tudo para você não se encaixar. Então, em suma se você está pecando, pare de pecar. Se você está pensando em pecar, não peque. Porque o texto é bem claro com relação a isso. Então, sua fidelidade, seu amor, seu serviço a Deus é descrito aqui. Sua vida dentro e fora da igreja é explanada aqui. Então, se você se encaixa numa dessas ilustrações, volte para o Senhor. Então, primeira ilustração que Oséias nos dá. Você é um padeiro? Pergunta para você. Você é um padeiro? Pastor, eu sou engenheiro, sou advogado, sou isso, sou aquilo, sou professor, né? Faço isso, né? Faço aquilo. Não. Você vai entender o que Oséias quer dizer com padeiro. Certo? Em toda a Bíblia você encontra apenas 2 padeiros. Um padeiro lá em Gênesis e outro aqui. O primeiro lá em Gênesis é o padeiro mor da história de José, lembra? O que acontece com ele? Ele chega, né? José, ele interpreta um sonho, certo? Desses 2 homens, tinha 2 homens na prisão, um padeiro e um copeiro. E o padeiro fala assim, o copeiro interpretado o sonho dele primeiro, né? E que é interpretado é o seguinte, ó, você vai voltar, você vai continuar, você vai servir, voltar a ser o que você era. E o sonho do padeiro era um sonho completamente diferente, e na verdade ele foi morto. Né? Então ele foi enforcado por Faraó. O primeiro padeiro, esse padeiro de José, é uma figura realmente que existiu. Um homem que existiu, ao passo que o padeiro de Oséias é uma figura imaginária. Certo? Não é uma figura, não é uma pessoa real. Ou seja, o profeta ele usa a imagem do padeiro para tornar clara como o povo de Israel estava comportando-se na sua época. E a gente vai ver que não é muito diferente dos dias de hoje. A maneira que o povo de Israel se comportava naquela época, a maneira que a igreja de Deus se comportava naquela época, não é muito diferente dos dias de hoje. O padeiro lá no Egito, ele foi enforcado para Faraó porque ele era visto como uma ameaça ao trono. E talvez o padeiro aqui tivesse envolvido num tipo de conspiração contra a vida de Faraó. Da mesma forma, os padeiros na época de Oséias eram um bando de assassinos que armavam um complô contra o seu rei para matá-lo. E Oséias deixa bem claro isso no versículo 6 e no versículo 7. Ele diz assim, quando se aproximam com suas intrigas, seus corações ardem como um forno, a fúria deles arde lentamente, a manhã toda pela manhã queima como chama abrasadora. Todos eles se esquentam como um forno e devoram seus governantes, todos os seus seios caem e ninguém clama contra mim. Preste bem atenção, durante um período de cerca de 20 anos, houve 6 diferentes reis no trono de Israel. E não foi porque um morreu, né, passou para o filho mais velho morreu de morte natural, estava dormindo e morreu, né, o outro morreu de uma doença, não, nada disso. Todos eles foram assassinados pelo seu sucessor, todos. Os 6 foram assassinados pelo seu sucessor. Então a coroa passou de rei para rei por causa da violência. Zacarias, por exemplo, durou 6 meses. E Salum durou apenas 1 mês. E Oséias dá uma espiada nos bastidores, então. E ele mostra como o trabalho dos conspiradores e assassinos ia se desenvolvendo. O versículo 3, ele diz assim, olha, eles alegram o rei com suas impiedades, os líderes com suas mentiras. O versículo 5, no dia da festa do nosso rei, os líderes são inflamados pelo vinho, e o rei dá a mão aos zombadores. Ou seja,
De uma forma confiante, amigável, ele passava o tempo com os traidores que estavam tramando contra ele. Esses canalhas armavam coisas às escondidas. Eles se moviam quando o rei já estava bêbado e matavam o cara. Aí você pode dizer, mas como que Deus pode me comparar assassinos a um padeiro? Qual é a conexão? Onde é que eles são semelhantes? A semelhança está na paciência em esperar e tramar. Essa é a semelhança. O que acontece? Assim como o padeiro, os conspiradores esperavam o momento certo para realizar os planos. O padeiro ele não vai lá, não trabalha com a massa, sova a massa, aí ele precisa esperar com que o fermento faça o seu trabalho. É mais ou menos como eles faziam. Eles armavam as coisas, faziam as coisas e esperavam o momento certo para poder assar o bolo, para poder assar o pão. Somente quando a festa está acontecendo em pleno andamento, quando as coisas estão lá em pleno, o rei já está bêbado e desarmado, os conspiradores agiam. Fala, pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem muito a ver, meu irmão. Tem muito a ver, porque tem muita gente assim na igreja de Deus. Tem muita gente que só espera uma chance para acabar com a vida da liderança que está na frente. Tem gente que só espera uma chance para descer a língua no pastor. Tem gente que só espera uma chance, uma pisada na bola para acabar com o pastor. Recebi semana passada na minha casa um pastor que hoje ele não está mais no ministério. Infelizmente. Um homem de Deus que não está mais no ministério. Sabe por quê? Por causa da perseguição da igreja contra a vida dele e contra a vida da família dele. Ele falou, não aguento mais. Eu não aguento mais. E você vê homens e mulheres machucados pelo ministério, porque pessoas foram colocadas simplesmente para destruir a vida deles. Espírito de Jezabel dentro da igreja do Senhor. Está cheio. Está cheio do espírito de Jezabel dentro da igreja. Os líderes, quando eles sobem, diz um velho provérbio, né? Você quer conhecer alguém, dá dinheiro ou poder para ele. Aí você vai realmente conhecê-lo. Quando muitos líderes sobem a um certo cargo, eles acham que já está pronto para mandar. Irmãos, nós temos que tomar cuidado. E eu não estou legislando em causa própria, não. Você pode ficar tranquilo com relação a isso, porque graças a Deus, hoje a liderança que Deus colocou na nossa vida é uma liderança que abençoa. Mas eu já passei por isso. Eu já passei por líderes que queriam me derrubar e líderes que brigavam contra mim no sentido de querer simplesmente porque não iam com a minha cara. Quero dizer para você que esse tempo de Egito, graças a Deus, já passou. Existem muitos líderes que só querem derrubar outros líderes. Aí você fala, mas isso é dentro da igreja, pastor. Tem muita gente acontecendo. Tem, meu irmão. E não é só dentro da nossa igreja, não. É fora também. Você vê isso acontecendo. Você vê pastores se levantando contra pastores. Líderes se levantando contra líderes. E aí eu falo para você, onde é que está o reino? Um padeiro que tem pressa, um padeiro que não tem paciência para esperar até o momento chegar, ele não chega a lugar nenhum. É isso que Deus está falando aqui. O que Oséias nos prefigura aqui é a figura da cruz. Assim como Israel sempre matou os profetas e abateram os reis, ele não poupou o seu maior profeta e o seu maior rei. Lembra do que Pilatos perguntou? Ele chama Jesus lá na frente e fala assim, mas eu hei de crucificar o vosso rei? E qual foi a resposta da multidão? Crucifica-o. Crucifica-o. É a mesma multidão que 6 dias antes estava gritando, Hosana bendito que vem em nome do Senhor. É a mesma multidão. É a mesma cidade. É o mesmo povo. Um dia eles gritam Hosana. 6 dias depois eles gritam crucificam. Esse é o resultado necessário da história para nós. Os assassinos da época de Jesus eram exatamente como os assassinos da época de Oséias e é exatamente os assassinos como da época de hoje.
Eles nutrem o ódio e inimizade para com Jesus no seu coração. Há uma aparência de santidade, há uma aparência de reino, há uma aparência de querer servir a Deus. Mas deixa eu dizer algo para você: nem todos que servem a Deus são de Deus. No último dia, o Senhor vai chegar assim, eles vão chegar para o Senhor e vão dizer: Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome falamos novas línguas, em teu nome ressuscitamos os mortos, Senhor. Fizemos tudo isso, Senhor. E o Senhor vai falar: não vos conheço. Tome cuidado, porque nem todo mundo que diz Senhor, Senhor vai ser salvo. Nem todo mundo que prega o nome de Jesus, nem todo mundo que prega a palavra é salvo. Aquele que diz que é de Deus, ele tem que mostrar na sua vida, no seu caráter, se realmente ele é de Deus. O ódio que eles ardiam por tanto tempo, chegou ao momento e eles disseram para o Senhor: crucificam. Esse é o nosso pecado também. Muitas vezes o ódio arde no nosso coração. E talvez você fale: não, mas eu não tenho ódio pela liderança. Glória a Deus porque eu estou na minha igreja. Mas se você tem o ódio contra alguém, se você nutre o ódio contra alguém, se você tem um estado de inimizade contra alguém, você está sendo um padeiro. Você só está esperando o momento certo. E se esse momento aparecer, essa oportunidade aparecer, você não espera duas vezes. Você enfia a faca no coração mesmo. Você precisa se reconciliar. Primeiro com Deus. Depois com essa pessoa. É difícil? Eu não disse para você que ia ser fácil. A palavra não diz para você que ia ser fácil. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vocês perseguem. Não tem nada de fácil nisso. Mas tem de possível, porque se o Senhor nos deu um mandamento, Ele não ia nos dar um mandamento que não é impossível a gente fazer. Se você tem esperado, você tem nutrido ódio com alguém, você está agindo como um padeiro. Você só está esperando o momento certo para você acabar com a raça daquele que está na sua frente. Cuidado, meu irmão. Não haja como padeiro. Não haja como padeiro. Segundo lugar. Vamos lá. Esse foi o único bolo mal passado que eu achei. Não achei outro mal passado. Certo? E a pergunta é: você é um bolo mal passado? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Você é um bolo mal passado? O que isso tem a ver, pastor? Olha, não tem nada a ver, pastor. Tem. Assim como você achou que o padeiro não tinha nada a ver, você vai ver que o bolo mal passado também tem muita coisa a ver. Quer ver que coisa interessante? Ele diz aqui, olha. Perdi aqui. Vou voltar aqui. Oséias diz que Israel é um bolo. Versículo de número 7. Versículo de número 8, perdão. Ele diz assim: Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. Aí você fala, ó, mas não tem muito sentido. Hoje não tem muito sentido, realmente. Por quê? Porque quando a gente vai assar um bolo, o que a gente faz? A gente põe dentro do forno, certo? E o forno de hoje, como é um forno moderno, ele esquenta por inteiro. Mas naquela época, como é que os fornos esquentavam? Naquela época, os fornos esquentavam à medida que uma pedra era colocada embaixo. A pedra era esquentada. Então, a pessoa que estava fazendo o bolo, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que colocar o bolo de um lado e virar do outro, para assar por igual, né? Quem morou em sítio, em fazenda, sabe como é que funciona esse negócio, né? Tem que assar dos dois lados, senão o bolo não fica bom, o pão não fica bom, a panqueca, né? Quem faz panqueca sabe como é, que tem que assar dos dois lados a panqueca, senão não fica bom. É desse jeito, é nessa figura de linguagem que o Senhor está falando aqui. Israel é um bolo que não foi virado. Ou seja, é assado de um lado e é cru do outro. Em outras palavras, Israel é um bolo mal passado. E para que serve um bolo meia boca? Para nada. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo um bolo, eu estava com pressa, a festa estava chegando, eu tinha que fazer o bolo logo, eu coloquei o fogo em forno alto, em fogo alto, o que aconteceu? Assou por fora, mas ficou cru por dentro. Resultado, eu tive que sair correndo para comprar um bolo pronto, porque o que eu tentei fazer ficou horrível. Israel é um bolo mal passado. O que significa isso? O Senhor está querendo dizer
por meio de Oséias para o seu povo. Ele diz o seguinte no mesmo versículo: Efraim, Israel, o meu povo, se mistura com as nações. Olha só uma coisa interessante. Essa mistura pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, vou explicar. Uma coisa boa, o lado bom disso, é que Israel tem um chamado para ser luz para as nações. Para ser um raio de luz no meio das trevas. Para ser alguém que vai representar Deus perante o mundo. Então nós, como povo do Senhor, como igreja do Senhor, somos chamados para levar a maravilhosa luz do Senhor para as trevas. Certo? Esse é o lado bom da história. Qual que é o lado ruim? O lado ruim é que Israel se tornou muitas vezes exatamente como as nações que ela estava tentando evangelizar. Estava se misturando e não estava cumprindo os mandamentos do Senhor. Como é que eu misturo as coisas de Deus com as coisas do mundo? É simples. Quando simplesmente eu venho à igreja e eu acho que só vindo na igreja, eu estou bem. Eu não preciso ir lá. Para que eu vou, pastor? Olha, o negócio é o seguinte, pastor. Igreja é uma igreja, lá fora é lá fora, aqui é uma coisa, lá fora é outra. A gente sabe, pastor, que aqui dentro da igreja a gente tem que ter um procedimento mesmo, mas lá fora o senhor conhece o mundo. Meu irmão, é o mesmo mundo daquela época, e é o mesmo mundo hoje, e não vai mudar. O povo que existia naquela época, é o mesmo pensamento que tem no povo hoje, e não vai mudar. Agora a sua atitude tem que mudar. Você tem que ser diferente. Você tem que ser sal da terra e luz do mundo. Você não pode se misturar com o povo do mundo. E o que é misturar com o povo do mundo? É fazer as coisas que eles fazem. É você achar que não tem problema em você fazer as coisas que o povo do mundo faz. É você achar que está tudo bem. Está tudo tranquilo. Não, não tem problema. Pastor, que isso? Pastor, não tem problema eu ir em determinado lugar. Cuidado. Não. O que você está indo fazer lá? O que você está indo fazer lá? Qual é a razão de você estar indo lá? Vamos supor que um belo dia, você está andando comigo, atrás do meu carrinho, e de repente eu estou ali naquela rodovia que vai para Prudente, ali por fora, né? Ele passa ali, e de repente eu entro num motel daquele lá. O que você acha? Acha que fica legal? Para mim, fica legal eu entrar no motel daquele, mesmo que seja com a minha esposa. Fica bonito? Seja sincero comigo, fica? Se não fica bonito para mim, não fica para você também. Não mistura as coisas de Deus, meu irmão. Para com isso. Você já imaginou se ao invés da gente... Como assim? Característica da gente ser crente, a gente andasse com uma Bíblia pendurada assim? Não, essa aqui não dá. Essa aqui parece um livro, né? Parece uma Bíblia preta aí. Parece aqui. Você imagina, né? Essa aqui ainda está meio pagadinha. Mas se você andasse com uma Bíblia pendurada assim, como é que ia ser? Aí você entrava na banca de jornal e começava a ver aquelas revistas pornográficas lá. Aí o cara da banca de jornal ia olhar para você assim, peraí. Aquele cara está com uma Bíblia pendurada, está olhando a revista pornográfica. Aquele cara entrou na locadora, estava pegando filme pornográfico. Você está entendendo como é que começa a mudar o aspecto da coisa? Você não é chamado para se misturar com esse mundo. Não se misture com as coisas desse mundo. Não se misture. Não se misture. Pastor, como é que eu me misturo com as coisas desse mundo? O apóstolo Paulo vai dizer de uma forma muito clara. Ele fala assim, meu filho, minha filha, não tome por mulher ou por homem alguém que não seja do mesmo jugo, que tenha jugo desigual. Ou seja, alguém que não é cristão. Não case com quem não é crente, porque você vai arrumar problema para sua cabeça. Deixa eu dizer algo para você. Lá em Narandiba, quando eu fui pastor lá, teve seis, não foi uma nem duas, foram 6 moças que se casaram com homens que eram de fora da igreja. E sabe qual era o papo deles antes? Pastor, pode ficar tranquilo que eu não vou impedi-la de ir na igreja. Ela pode ir quando ela quiser. Eu mesmo não vou não, pastor. Mas olha, ela pode ir na hora que ela quiser, não tem problema nenhum. Sabe o que aconteceu com essas 6? Não foi nenhuma nem duas, foram 6. Nenhuma está na igreja hoje. Ministérios maravilhosos dentro da casa do Senhor. Estão tudo afastada, tudo perdida. E os filhos também, igual. Porque
não sabe se vai para o lado do pai, você não sabe se vai para o lado da mãe. Não tome julgo desigual, que você vai arrumar dor de cabeça para você. Não se misture. Pastor, mas já misturei. Então você vai ter que orar muito. Você vai ter que pedir muita misericórdia do Senhor. Vai ter que pedir muita graça do Senhor. E sabe quem é que vai santificar o esposo ou a esposa? É você mesmo. Porque diz que a mulher é que santifica o marido. E é o homem que santifica a mulher. Você vai sofrer coisas que você... Pergunta para quem tem o esposo ou a esposa fora da igreja. Você vai ver o que você vai arrumar para você. É difícil? É. Muito complicado. Não tome julgo desigual. Não se misture com as coisas desse mundo. Ah, pastor, não tem problema de eu assistir esse filme? Tem. Meu irmão, mas tem. Tem muito problema. Eu recebi um vídeo essa semana, eu esqueci de colocar aqui. Mas é um vídeo que fala sobre a questão da pornografia dentro da igreja. Meu irmão. Ah, meu irmão. Eu vou mandar, quem tem e-mail, eu mando por e-mail, posto lá no site da igreja. Meu irmão, a coisa é complicada. Você acha que está... É só lá fora, não, pastor? Tem jovens viciados em pornografias, tem homens casados e mulheres casadas viciados em pornografia. Deixa eu dizer algo para você. Larga disso. Que isso te corrói como um câncer. Você não está percebendo. Isso é se misturar com o mundo. Isso é se misturar com as coisas do mundo. Separa. Deus precisa virar você. Não é só de um lado, não. É dos dois. É dos dois lados. Num lado que estava voltado para as nações, eles estavam cozidos, frio, morno. O lado que estava voltado para Deus. Ia das coisas de Deus. O povo estava frio, estava morno. Por outro lado, estava cru. No lado voltado para as nações, eles estavam muito quentes. Nossa, estava assadinho. Eles juntavam-se com outras atividades das nações, eles se assumiam costume dos pagãos, eles davam as regras e regulamentos dos pagãos, praticavam as coisas mais horríveis, as formas de morais de culto que eles viam lá. Agora, como povo de Deus, será que você é meia boca? Você é um crente Raimundo, um pé na igreja e outro mundo? Será que eu sou meia boca? Será que eu sou queimado de um lado, quente de um lado, e do outro eu sou frio, não sou cozido? Será que do lado do mundo eu sou quente, sou queimadinho, e do lado do reino eu não sou cozido, eu não sou frio? Como é que é? Como é que é você quando as pessoas falam assim, vamos para a célula, vamos para a igreja, opa, vamos lá para a igreja, glória a Deus. Não, vamos para a Fejupe. Ai, estou falando que você não pode ir para a Fejupe, meu irmão, pode ir. Sabe? Mas saiba separar as coisas. A sua alegria de ir para a Fejupe, ver o Daniel, não pode ser maior do que você vir na casa de Deus, não pode. Porque se for, alguma coisa está errada. A sua alegria de ir ver um jogo de futebol não pode ser maior do que vir na casa de Deus. Porque se for, alguma coisa está errada. E digo mais, não é nem vir à casa do Senhor, é buscar o Senhor em oração. A sua alegria, o seu alvo tem que ser Deus. Se não for, meu irmão, alguma coisa está errada. Você tem que rever a sua conversão. Tem que ver, Senhor, se de fato mesmo eu sou convertido, não? Ou eu estou enganando, Senhor, me mostra. Se você está brincando com fogo, você vai se queimar. Muitos do povo de Deus, como Israel, sucumbem ao pecado. Muitos acham que pode flertar com o pecado. Meu irmão, não dá certo isso. Muitos cristãos que foram queimados pelo fogo, pelas suas próprias paixões. E muitos na igreja e no mundo. Na igreja e no mix com o mundo. Não vive mais, nem soam mais como o povo de Deus. Quando as pessoas falam, aquele ali é crente? Misericórdia. E eu e você conhecemos crentes assim. Que a gente tem que falar misericórdia. Sabe por quê? Porque flertam com o mundo. Se conformam com o mundo. E o apóstolo Paulo vai dizer isso de uma forma tão boa, categórica, né? Romanos capítulo 12, versículo 1. Não vos conformeis com este mundo,
Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se conceda, não negocie com as coisas desse mundo. Separe-se. Terceiro, você é uma pomba. Pastor, o que é isso? Volta lá no texto de Oséias. Oséias capítulo 7, versículo 11. Olha o que o Senhor fala para o povo de Israel, que eles estavam sendo como pombas. Pombas. Efraim é como uma pomba, facilmente enganada e sem entendimento. Fácil. Terceiro lugar, Oséias diz que Israel é como uma pomba. Ou seja, a imagem do padeiro e do bolo tem um complemento agora, que é a imagem da pomba. Pombas são facilmente enganadas e sem entendimento. Pega uma caixa grande, coloca uma haste de um lado, milho debaixo daquela caixa, amarre uma linha nessa haste e fique esperando. Você vai ver que o primeiro bicho tonto que desce lá é uma pomba. Muitas vezes eu, quando era moleque, né, pegava pomba, né? Depois eu soltava, né? Mas eu pegava as pombas. Meu, que bicho mais tonto. Que bicho facilmente enganado. É bonitinho, né? Olha que bonitinho, que pombinha bonitinha. Mas é bobo. É bobo. São pervas, são tolas, são parvas, tolas. Essa é a imagem que Oséias tem na mente. Essa é a imagem que Deus tem na mente a respeito de Israel. Como é que Israel é comparado como uma pomba? Na época de Oséias existiam dois poderes. Egito ao sul e Assíria ao norte. Eram os dois poderes da época. Né? Israel pensou que a única coisa sensata a fazer... Bom, eu estou pressionado no norte pela Síria, no sul pelo Egito. O que eu faço? Eu vou começar a andar em cima do muro. Eu vou permanecer amiguinho de Egito e vou permanecer amiguinho da Síria. E ele ficava de um lado para o outro como uma pomba sem sentido. Qualquer intervenção política ou militar que não leve em conta o Senhor é tolo e condenado ao fracasso. Gravem isso. Egito e Assíria, eles tinham um olhar sedutor, como o milho. Mas era uma armadilha e um caminho para a condenação. A insensatez de Israel era de que eles confiavam no homem ao invés de Deus. Bom, já que a gente está pressionado pela Síria e pelo Egito, se o Egito tentar invadir, a gente corre para a Síria. Se a Síria tentar invadir, a gente corre para o Egito. E a gente fica nesse mix, né? A Síria, o Egito. A Síria, o Egito. Vamos ver qual que a gente vai ficar amiguinho. E não confiavam em Deus. E Deus fala assim, vocês são tolos. Deixa eu dizer algo para você. Deus é um Deus ciumento. Ele não vai dividir você com ninguém. Com ninguém. Ele não pode ficar sem fazer nada enquanto seu povo pede ajuda para as grandes potências militares ao invés de recorrer para ele. Então o voo da pomba vai ser direto em apuros. Será que a gente é pomba? Será que a gente é insensato? Será que a gente recorre a Deus em primeiro lugar? Ou a gente recorre aos homens em primeiro lugar? A nossa confiança está nos príncipes, nos homens mortais, em quem não pode salvar, como diz o Salmo 146? É a oração ao Deus Todo-Poderoso a primeira ou a última coisa que a gente faz? Nós confiamos na insensatez humana ou a gente confia na sabedoria divina? Que coisa interessante. Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente está com problema no relacionamento? Quando a gente está com problema com os filhos? Quando a gente está com problema na empresa? Quando a gente está com problema com o dinheiro? Quando a gente está com problema com a saúde? É Deus? Não. Não é. Infelizmente não é. Aliás, é a última. A gente fala, agora não tem jeito mesmo, é só Deus. Você nunca falou isso? Não, pastor, em primeiro lugar eu vou buscar Deus. Ah, é? Oh, então você me ensina, porque eu não sou assim não. Eu ainda confio na insensatez humana. E muitas vezes Deus precisa me moer para dizer assim, filho, você tem que confiar em mim primeiro. Não é na insensatez humana, não é no fulano, não é no ciclano, não é no beltano, é em mim. E Deus vai moendo, porque Ele quer ver onde que a gente vai chegar. A gente se preocupa,
E suar é tudo para a gente, em primeiro lugar. A gente se esquece das mãos do Deus Todo-Poderoso. Então a gente camela, a gente trabalha, a gente estuda, a gente faz isso, a gente faz aquilo outro. E se der tempo, a gente se lembra de Deus. Fazemos tudo o que a gente tem para fazer. E se der tempo, a gente vai orar. Se der tempo, eu vou na igreja. Se der tempo, eu vou na célula. Se der tempo, eu vou fazer isso para Deus. Se der tempo, se não der também, para mim tanto faz. Será que você é como a pomba? Confiando na insensatez? Ou você realmente confia em Deus? E em quarto e último lugar, você não ficar bravo comigo. Você é um arco com defeito? Pergunta para o irmão que está ao seu lado. Você é um arco com defeito? Versículo 16 diz assim: eles não se voltam para o Altíssimo, são como um arco defeituoso. Lá no Salmo 127, voltando um pouquinho na sua Bíblia, aí você vai encontrar a imagem de um arco e uma flecha, que é uma imagem maravilhosa de como descreve a família que teme a Deus. Mas aqui em Oséias, a imagem do arco não é entendida como um elogio. É entendida como uma condenação. Ele diz que Israel é um arco com defeito. Eu, quando era moleque, também, além das pombas, tentei fazer um arco. É óbvio, né? Você vai numa árvore, pega um galho bom, firme, que enverga, mas não quebra. Depois você pega um arame bem forte e puxa esse arco. Quase fiquei sem orelha por causa dele, certo? E não atirava a flecha mais do que ali no Cristiano. Então era um arco completamente com defeito, porque eu não sabia fazer arco. Eu não tinha nem noção de como fazer arco. Eu não sabia nem que madeira usava. Meu arco era um arco com defeito. Não servia para nada. Não servia para nada. Seja qual for o problema, um arco com defeito é inútil para atirar num alvo. E Deus vem para Israel e diz assim: vocês são um arco com defeito. Vocês são um arco defeituoso. O que isso tem a ver com a gente? Muita coisa. Nós, como igreja do Senhor, somos um arco com defeitos. Por quê? Porque era para a gente ser uma arma poderosa na mão de Deus. Você já imaginou isso? Era para a gente ser uma arma poderosa. Nós fomos feitos para ser usados por Deus na sua guerra contra o pecado, contra o mal, contra Satanás. Estávamos destinados a ser parte do exército do Senhor. Ao invés disso, o que nós somos? Arcos defeituosos. Vamos supor que eu esteja viajando, a pastora Célia também, e acontece de uma pessoa ficar possessa. Quem que vocês vão chamar? Ah, meu irmão. Chama o Caio, a Sandra. Eles são líderes de célula, chama o Cristiano, André são líderes de célula. André está estudando, não, olha, está estudando teologia, ela tem mais bagagem. Vamos lá, chama a tia Mar, você tem 42 anos de igreja. Não, vamos. Meu irmão, se acontecer na sua frente de uma pessoa cair possessa, expulsa você o demônio. Expulsa você. Se você não tiver fé o suficiente para expulsar um demônio de uma pessoa que manifestar na sua frente, meu irmão, você precisa rever sua conversão. Não é você que tem que ter medo dele, ele que tem medo de você. Aliás, ele tem medo de você. É que você não sabe disso. Então ele pisa em você. Ele maltrata você. O que é isso? É um arco defeituoso. Você não pode ser uma pessoa que tenha defeitos. Não, pastor, como é que é isso? Não. Eu não estou falando que nós somos perfeitos, não é isso. Mas a nossa intimidade com Deus, ela tem que ser tamanha, que quando Deus nos quiser usar para qualquer coisa, a gente vai ser uma flecha, um arco tão poderoso, que a gente vai atingir, a flecha vai ser lançada e vai atingir o alvo que ela está destinada a ser lançada. Quando nós somos um arco defeituoso, nós somos sempre mais ajuda ao inimigo do que para Deus. Muitas vezes, olha bem isso, muitas vezes Israel mudou de lado
quando estava no calor da batalha. Aí no versículo 15 diz isso, olha, eu os ensinei e os fortaleci, mas eles tramam o mal contra mim. Quer dizer, Deus fez, Deus fortaleceu, Deus ensinou, e no calor da batalha, o que eles falam? Não, não sou de Deus, não. É mais ou menos igual a Pedro. A gente fala assim, pô, Pedro foi sacana, né? Porque ele chegou para Jesus e falou assim, eu não vou te trair. Pedro, antes que o galo cante, vai ser 3 vezes, Pedro. Vão ser 3. Aí ele fala, não, Senhor, se for preciso, eu vou contigo até a morte. Ah, é? 3 vezes. Mudou de lado, virou a casaca. Aí você fala, mas esse é Pedro, eu não. Ah, é? Uma igreja na China, certo? Aquela igreja que a gente já comentou aqui, nas escondidas, né? Nas catacumbas. A igrejinha lá, bonitinha, funcionando. Tinha cerca de uns 20 irmãos. Chegou 2 policiais. Arrombaram a porta e entraram com submetralhadoras. E disseram o seguinte: quem for de Deus, que fique. Quem não for, cai fora. Porque quem for de Deus vai morrer agora. Sabe quantos ficaram na igreja? 6. Uma família. O resto, ó. Os guardas foram lá, fecharam as portas, viraram para aqueles irmãos que sobraram, falaram assim, irmãos, vamos juntos louvar o nome do Senhor. Nós não podemos confiar em quem vira a casaca. Você é crente de verdade ou você é assim, meia boca? Qualquer pressãozinha você já... Eu até gosto, pastor, mas... Nós fomos chamados para fazer parte do exército do Senhor. Nós também devemos ser uma arma na mão do Deus Todo-Poderoso. A igreja é chamada para ser militante de Deus. Nós somos parte de uma campanha militar que não vai acabar até que cada inimigo seja vencido e que Jesus seja reconhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Será que somos um arco com defeito? Será que fugimos no campo de batalha? Será que a gente não desiste quando as coisas ficam difíceis? Será que a gente muda de lado quando a batalha está ali naquele calor? Ou a gente permanece fiel até o fim? Um padeiro, um bolo, uma pomba e um arco. Isso é como Israel é. Isso é como a igreja é. O Senhor sabe como a gente falha. E o Senhor sabe como a gente cai. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas debilidades, Ele conhece os nossos pecados, Ele conhece as nossas fragilidades. No entanto, apesar disso, Ele quer nos curar e nos redimir. É o que diz o versículo 13 e o versículo 1. O Senhor chama a atenção do povo aqui e diz assim, olha, eu quero curar vocês. Eu quero mudar vocês. Eu quero transformar vocês. Eu quero trabalhar em vocês, porque vocês são os meus escolhidos. São vocês. É você. Sou eu. Deus quer trabalhar na gente. Não tem plano B. Somos nós. Deus quer trabalhar em você. Deus quer trabalhar em mim. Deus quer fazer de nós um arco poderoso, um arco sem defeito. Deus enviou Jesus para que a gente pudesse fazer o melhor do que Israel fez. Olha o plano de Deus para nós. No entanto, a gente cai nos mesmos pecados que Israel caía. A gente faz as mesmas coisas que Israel fazia. E muitas vezes a gente mete o pau em Israel. Esse povinho, onde já se viu? Depois de ver todos aqueles milagres, né, lá no Egito, quando entra no deserto, chovendo maná todo dia, ainda reclamando de Deus. Meu irmão, maná chove para você todo dia. E você reclama de Deus. Você fala, Deus não está me vendo, Deus não está me ouvindo.
Quando alguém não gosta de algo que você faz, você fala assim, ninguém gosta de mim mesmo, nada dá certo comigo. Deus enviou Jesus de modo que não seria como um padeiro, um bolo, uma pomba ou um arco. Ele enviou Jesus para que a gente pudesse ser curado, redimido e restaurado. O intuito de Deus não é só perdoar o seu pecado, é curar você. E como é que Ele cura você? Ele te perdoa quando você simplesmente chega arrependido e diz assim, Senhor, me perdoa. Eu pisei na bola. E Ele te perdoa assim, o sangue do Cordeiro vem sobre a sua vida. Você é limpo e purificado. Só que o desejo de Deus não é que você viva a vida inteira pedindo perdão pelos mesmos pecados. Deus, Ele quer que você seja curado. Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para seres curados. Quer dizer que eu tenho que confessar o meu pecado para o meu irmão? Tem que abrir o coração para o irmão. Lógico, você não vai chegar na folha do pontal e vai dizer, olha, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Você não está confessando pecado para o irmão, você está confessando para todo mundo. Aí você está sendo idiota. Você tem que chamar um irmão firme na fé, alguém que te discipula e anda com você, e dizer, olha, eu pisei no tomate, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ore por mim. E eu quero te dizer, meu irmão, que nenhum dos pecados que você aprontou, que você fez, vão escandalizar o seu irmão. Você pode ficar tranquilo, pode ficar na boa, não vai escandalizar ele. Sabe por quê? Porque nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para orar uns pelos outros, para sermos curados. Qual é a receita? É essa, não tem outra. Confesso meu pecado a Deus para ser perdoado. E confesso meu pecado ao meu discipulador para mim ser curado. Eu tenho meu discipulador. Eu confesso meus pecados para ele. Ele sabe do podre que tem no meu coração. E eu peço para ele, ora por mim. Ele ora comigo. Ele me abençoa. E assim como ele é meu discipulador, ele tem outro que discipula a vida dele. É assim que nós vamos ser curados. É assim que a gente vai ser transformados. É assim que a gente vai viver uma vida reta diante do Senhor. Não sei, talvez você seja pomba. Talvez você seja um bolo. Talvez você seja um arco com defeito. Talvez você seja até mesmo um padeiro. Não sei. Mas mesmo que você seja um padeiro, um bolo, um arco ou uma pomba, o Senhor quer curar você. Amém? Vamos orar? Queria que você fechasse os seus olhos agora. Queria chamar a pastora Célia aqui. Eu vou fazer o desafio e a pastora Célia vai orar por nós. O desafio é o seguinte, são 3 desafios em um. O primeiro é para aqueles que nunca aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você nunca convidou Jesus para vir morar no seu coração, você nunca fez isso, esse primeiro convite é para você. Você realmente entregue sua vida ao Senhor, que você entregue o seu coração a Ele, que você confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador. O segundo convite é para aqueles que querem voltar aos caminhos do Senhor, que estão afastados dos caminhos de Deus, que estão longe dos caminhos do Senhor, e que hoje fala assim, não, Senhor, eu preciso voltar aos teus caminhos, eu quero voltar para a casa do Pai, eu quero ser o que eu não era, ou eu quero ser o que eu já fui. Senhor, eu quero voltar para os teus braços. Esse é o segundo desafio. E o terceiro desafio é que se você se encaixa em qualquer um desses elementos, talvez como padeiro, como um bolo que é assado de um lado e de outro não, talvez você seja como uma pomba, confiando mais nos homens do que em Deus, ou talvez você seja como um arco com defeito. Deus quer te usar para a batalha, mas Ele não está podendo contar com você. Se você se encaixa num desses 3 desafios,
Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar, em nome de Jesus. E nós vamos orar agora. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é tremendamente poderoso e nós te louvamos, porque o Senhor é bom. E eu quero colocar, Senhor, cada vida no teu altar. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aqueles que se levantaram, Senhor, porque te aceitaram como Senhor e Salvador da vida deles, eu quero te pedir, escreve o nome deles no livro da vida. Faz o milagre na vida deles. Usa eles de forma poderosa na terra. Cerca eles, meu Deus, com uma redoma de fogo. Livra eles de todo o ataque do inimigo. E que a glória do Senhor possa se manifestar na vida desses que realmente falaram sim para o Senhor nessa noite. E eu quero colocar, Senhor amado, os demais, cada vida que se levantou, porque tem algo que precisa mudar, tem algo que precisa ser tocado pelo Senhor, tem algo que necessita, Pai, que o Senhor faça um milagre. O Senhor é o Deus do milagre. E eu quero te pedir, faz a obra, Pai, manifesta a tua glória. Senhor amado, toca, Senhor, no coração do teu povo, que haja transformação, que nessa noite, Senhor, eles possam ter sido tocados pelo poder da tua palavra, que eles possam realmente, Senhor amado, se entregar ao Senhor para uma transformação completa, Pai, que eles realmente estejam na postura e na posição que é desejo do teu coração, e principalmente, Deus, que eles tenham forças para isso, e que a força venha do Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor plante o desejo no coração do teu povo, de fazer a tua vontade. Senhor, o Senhor é um Deus de poder. O Senhor sempre amou o povo de Israel. O Senhor sempre esteve se voltando para esse povo. O Senhor sempre esteve cuidando desse povo, levantando esse povo, salvando esse povo. E eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo de Nazaré, faça assim conosco. Faça da mesma forma, olhe para nós, com o mesmo amor. O Senhor olhou tantas vezes para o povo de Israel. Tantas vezes, Pai, o teu amor foi tão grande por esse povo, que o Senhor renovava a sua aliança. O Senhor fazia novamente, Pai, as bênçãos vir sobre eles, quando eles clamavam. Eu quero te dizer nessa noite, que eu quero que o Senhor faça uma obra de poder na vida de cada um que se colocou de pé, porque eles também estão clamando, Pai. Eles também estão orando. Eles também estão desejando, Senhor, cumprir a tua vontade, se separar, ser bênção nessa terra, ser luz na vida de muitas pessoas. E é por isso que o Senhor nos ama, porque apesar de todas as debilidades e as fraquezas, o Senhor nos mantém de pé. E o Senhor nos fortalece. E o Senhor tem estado conosco. Muito obrigada, Pai. E abençoa a vida de cada um de uma forma especial. Cerca cada um. E faz com que tudo isso, Senhor, que foi pregado nessa noite, crie vida na nossa vida. E que nós possamos ver a Tua glória. Que nós possamos ver o Senhor. Que nós possamos ser tocados por Ti. Em nome de Jesus. É que oramos e te agradecemos. Amém. Gostaria que vocês estendessem a mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Deus levante o rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço para o irmão que está do seu lado. Desejo uma semana abençoada aí.